Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, obrigado pela oportunidade de aqui nessa casa relatar um tema tão importante e caro para os cristãos e para as famílias brasileiras. Para nós cristãos, a oração é a melhor forma de estabelecer uma união verdadeira com Deus. Onde estão as orações, as pessoas se encontram com Deus e consigo mesmas. Conforme o Evangelho, Jesus recolheu-se em oração, muitas vezes, notadamente em momentos importantes da sua missão. Com seu exemplo, Cristo mostrou o quanto a oração é necessária na vida de todos nós, aqueles que acreditam em Deus. A oração é feita de maneira silenciosa ou com palavras, de maneira espontânea ou com a recitação de fórmulas consagradas. Os católicos cultivam uma forma de oração muito comum, que é a oração oral, e usam fórmulas muito conhecidas do Pai Nosso, da Ave Maria, o Creio, a Salve Rainha, o Santo Anjo do Senhor, a Ladainha de Nossa Senhora e muitas outras que alimentam sua vida espiritual. A recitação do terço ou do rosário de Nossa Senhora ocupa um lugar especial entre essas orações que fazem parte da devoção e da piedade dos católicos. A oração do terço, realizada pelos homens, com a missão de reforçar a presença de leigos na vida da igreja e das suas comunidades, é um sinal cristão para a formação da família e de uma sociedade cristã. Por isso, o movimento Terço dos Homens é visto pelos católicos como um dom do Espírito Santo para toda a igreja. É um presente de Nossa Senhora para seus filhos que desejam seguir Jesus Cristo. E quem participa dele torna-se dom e bênção para o mundo. De acordo com diversas publicações da religião católica, a iniciativa do Terço dos Homens é valorosa para a igreja porque traz para o seio da adoração de Maria parte dos homens que muitas vezes acabavam ficando distantes de certas atividades de louvor. Longe de qualquer discriminação de gênero, afinal somos todos iguais perante Deus, o Filho que Ele enviou para salvar esse mundo era na figura do homem, de Jesus Cristo. Por isso o fato do grupo de homens se reunirem para a oração no texto profundo, significado devocional para os católicos e uma relevância cada vez maior para a igreja. Com raras exceções que ainda têm a relação de homem e mulher, muitas vezes o homem e mulher se dividem da chefia da família. Na igreja acontece o mesmo. Predomina sempre o respeito à Nossa Senhora, a mãe, mas sempre também uma referência a Jesus Cristo na figura do homem. E o homem, às vezes, ignorado no processo da formação religiosa, ele é tentado a procurar outros vínculos em outros lugares. E nesse impasse vão surgindo até brigas e incompreensões. Às vezes, eles até querem, mas não conseguem, sentem-se distantes, com pouco ânimo para orar e louvar. Talvez porque ainda não tenhamos encontrado o verdadeiro ambiente onde possam mostrar sua adoração. Resumidamente, eis o porquê o terço dos homens seja essa oportunidade e esse caminho. Exemplo de devoção, fé e oferecimento, o terço dos homens é uma prática de oração que tem ganhado muitos adeptos. Um homem convida um outro homem para se reunirem na igreja, cantarem, orarem, e assim a tradição aumenta a cada dia. Segundo afirma Dom Gil Antônio Moreira, bispo referência do Terço dos Homens da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O Terço dos Homens é a realidade em todos os estados do Brasil. Calcula-se que mais de 1 milhão de homens já façam parte desse movimento no país. Eles merecem nosso incentivo, como diz a bela letra do hino do Terço dos Homens, composta pelo Padre Antônio Maria. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, na dor se consome, ajuda esse mundo com o Terço dos Homens. Ao destacar sua honra e felicidade em ser o bispo responsável pelo movimento no Brasil, Dom Gil afirma: o Terço dos Homens é uma obra de Deus, pois se propaga com tamanha naturalidade e forma tão espontânea
que nem sabemos com que velocidade está se desenvolvendo. Os próprios participantes tomam a iniciativa de formar novos grupos, e isso parece como uma força do Espírito Santo na igreja, para que os homens voltem sempre para Deus. Assim ele explica. Já o Papa São João 23 dizia que o terço é o evangelho das pessoas simples. De fato, é uma recordação e meditação do evangelho na escola de Maria, que concentra a profundidade de toda a mensagem evangélica. Como diz a letra do mesmo hino: é tua escola o terço, ele é luz. Ninguém como luz sabe mais do que Jesus. O Santo Evangelho ensina de novo: teu terço é a Bíblia que Deus deu ao povo. Na Igreja Católica, o terço dos homens se desenvolve em muitas dioceses, uma prática de oração de grupo que pouco a pouco vai animando a oração entre homens nas paróquias. Cada participante do terço dos homens sabe por experiência que essa prática representa um bem de si mesmo, para a sua família e para a comunidade cristã. Cada homem dá um exemplo de oração a outros homens. Cada um se torna um missionário junto aos outros, amigos e familiares principalmente, que geralmente se distanciaram de Deus e da nossa Igreja Católica. A iniciativa já conquistou multidões, irradiando suas graças de uma maneira inédita, enchendo de homens suas igrejas e capelas, atingindo um número incontável de membros que semanalmente se juntam para rezar o terço e aprender a viver os mistérios do rosário na vida e no seu dia a dia. Esta prática começou no século XX, em países da Europa. No Brasil, foi instituído por Frei Peregrino, no dia 8 de setembro de 1936, no povoado da Vila da Providência, hoje cidade de Itabi, no nosso querido estado de Sergipe. A partir de então, os grupos de oração de terços homens continuaram a crescer por todo o país. Sua dimensão levou ao surgimento, a partir de 2009, de romarias anuais de terços homens ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Milhares de homens participam desse evento, oriundo de todos os recantos do território nacional. A oração do terço dos homens tem sido para a população católica momento de contemplação dos mistérios de Cristo, associado ao louvor e à súplica a Maria, e ainda a oportunidade de maior engajamento dos homens na vida litúrgica e pastoral de suas paróquias e de suas comunidades. É emocionante presenciar a chegada das romarias de todo o Brasil, trazendo homens de todas as classes sociais unidos por essa oração abençoada. O Rosário de Nossa Senhora, que nos convida a ser missionário e a levarmos a toda parte do Evangelho de Jesus, diz Dom Gil Antônio Moreira, bispo referência do Terço dos Homens na nossa CNBB. Vou repetir: é emocionante presenciar a romaria de todo o Brasil, trazendo homens de todas as classes sociais, unidos por essa oração abençoada. O Rosário a Nossa Senhora, que nos convida a ser missionário e a levarmos a todas as partes o Evangelho de Jesus. Diante do exposto, a instituição do Dia Nacional do Terço dos Homens corresponde a um critério de alta significação para o segmento religioso da fé católica. Para esse, o Terço dos Homens é um movimento cristão que tem o propósito de engajar na Igreja Católica homens de todas as gerações, mediante esse ato de fé e devoção, com estímulo fundamental à formação da família cristã brasileira. E a força desse movimento para a construção de uma sociedade justa, solidária e comprometida com a dignidade e a espiritualidade do ser humano, certamente justifica a instituição do Dia Nacional para a sua celebração. A escolha do dia 8 de setembro corresponde à data em que se registra sua primeira manifestação no Brasil, por obra magnífica de Frei Peregrino, motivo pelo qual a matéria encontra justificativa e amparo da parte da Igreja Católica. Senhor presidente, é preciso registrar que esse movimento em todo o Brasil também
caminha no nosso Espírito Santo. Oração, fé, tradição, história e cultura religiosa se misturam numa festa cristã das mais significativas para o povo do nosso Espírito Santo, junto com o Terço dos Homens, que caminha com a festa das mais tradicionais do Brasil, a nossa festa da Penha, já realizada na história do Brasil. A primeira festa da Penha aconteceu em 1570, e neste ano, 2022, os fiéis comemoraram a 52ª edição, 452 anos desse evento, desse fervor e desse louvor, que equivale todo esse registro da nossa espiritualidade. Com certeza, essa festa se soma a esse momento importante. Por isso, presidente, diante disso, cabe aqui o meu voto. E enaltecer aqui mais uma vez o autor do nosso projeto, o deputado Eros Biondini, o nosso grande líder aqui nessa casa. Destaco também aqui o papel do nosso deputado Diego Garcia, que é um fervoroso deputado, combatente deputado e que não abre mão das suas premissas religiosas, cristãs e católicas, inclusive me cedeu gentilmente essa relatoria. O projeto de lei em análise pretende instituir o Dia Nacional do Terço dos Homens, a ser anualmente comemorado no dia 8 de setembro. A proposição foi inicialmente submetida ao regime ordinário de tramitação, sujeito à apreciação conclusiva pelas comissões. Para análise do mérito, foi distribuído na Comissão de Cultura. Para efeito do artigo 54 do Regimento Interno, foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Transcorrido o prazo regimental, o projeto não recebeu emendas no âmbito da Comissão de Cultura. Em face da aprovação do requerimento de urgência número 715/2022, na sessão de 2 de junho do corrente ano, a proposição passou a estar sujeita à apreciação em plenário. O voto. A iniciativa em apreço é meritória. Trata-se do reconhecimento da expressão de religiosidade altamente significativa para amplo segmento da população brasileira que professa a fé cristã, como afirma o autor da proposição, o deputado Eros Biondini. O Terço dos Homens é um movimento cristão que tem o propósito de engajar na Igreja Católica homens de todas as gerações, mediante esse ato de fé e devoção, como estímulo fundamental à formação da família cristã e da sociedade como um todo. Eros Biondini. A oração do Terço dos Homens tem sido para a população católica momento de contemplação dos mistérios de Cristo, associado ao louvor e à súplica a Maria, e ainda a oportunidade de maior engajamento dos homens na vida litúrgica e pastoral de suas paróquias ou comunidades. Ele tem se mostrado força de transformação de vida e de verdadeiras conversões. Sua prática está presente em todo o país, já sendo comum encontrar estados e cidades em que a instituição é comemorada. Vários estados já criaram por lei os respectivos dias comemorativos. Cito, por exemplo, o estado da Bahia, do Maranhão, do Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, São Paulo e, recentemente, o meu querido estado do Espírito Santo. Exemplo de devoção, fé e oferecimento. O Terço dos Homens é uma prática de oração que tem ganhado muitos adeptos. Um homem convida outro homem para se reunirem na igreja, cantarem e orarem, e assim a tradição aumenta a cada dia. Como afirma Dom Gil Antônio Moreira, bispo referência do Terço dos Homens na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Repito, o Terço dos Homens é a realidade em todos os estados do Brasil. Calcula-se que mais de 1 milhão de homens já façam parte desse movimento. Eles merecem nosso incentivo. Como diz a bela letra do hino, que vale sempre a pena repetir, composta por Padre Antônio Maria. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, na dor se consome. Ajuda esse mundo com o Terço dos Homens. Presente em inúmeras dioceses, sua dimensão levou ao surgimento, a partir de 2009, das romarias, como eu já disse, do Terço dos Homens, que vai ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Homens de todo o país se dirigem
a esse importante centro religioso para todos nós católicos, e ali mostram a sua devoção, todo o seu respeito associado à súplica a Maria. A oração do Terço dos Homens se insere no âmbito da devoção mariana, isto é, a Virgem Maria. Essa devoção encontra-se profundamente arraigada no espírito dos brasileiros católicos. Como eu já disse, exemplos de outra manifestação relevante, além da festa de Nossa Senhora Aparecida, está a homenagem a Nossa Senhora da Penha no estado do Espírito Santo, comemorado desde 1570, e que temos no nosso convento da Penha o maior símbolo da devoção a Maria nas terras capixabas. É uma duração de 8 dias nas nossas terras do Espírito Santo. Reúne mais de 1,5 milhão de pessoas. É uma das mais relevantes manifestações dessa festa, é a Romaria dos Homens. Inclusive, esse ano tive a oportunidade, mais uma vez, de estar presente, uma belíssima caminhada entre a nossa Catedral Metropolitana de Vitória até aos pés do Convento da Penha. A data proposta para o Dia do Terço dos Homens é 8 de setembro. Está muito bem escolhida, pois se referem ao dia em que o Terço dos Homens foi instituído no Brasil, por Frei Peregrino, no povoado, como disse, de Vila Providência, hoje cidade de Itabi, no estado de Sergipe. Finalmente, cabe ressaltar, em cumprimento ao disposto ao artigo 2º da Lei 12.345/2010, realizou-se no dia 18 de agosto de 21, na sede da Câmara Municipal de Belo Horizonte, audiência pública presidida pelo deputado Eros Biondini, autor desse projeto, com representantes de organizações de diversas localidades do país, que apoiaram a presente iniciativa. Trata-se do reconhecimento por tais organizações, como determina a lei, na alta significação da data comemorativa para o segmento da sociedade brasileira interessada. O método do projeto, portanto, está bem evidenciado. Quanto à constitucionalidade formal da proposição, cumpre considerar os aspectos relacionados à competência legislativa, a legitimidade da iniciativa e o meio adequado para a vinculação da matéria. O projeto em análise atende os requisitos constitucionais, formais relativos à competência legislativa e à iniciativa parlamentar, que é legítima, uma vez que não se trata de tema cuja competência seja reservada a outro poder. Por fim, revela-se adequado à vinculação da matéria por meio de lei ordinária, visto não haver exigência constitucional de lei complementar ou outro veículo normativo para disciplinar o assunto. E trata-se dessa alteração de lei ordinária preexistente. Sob o prisma da constitucionalidade material, a proposição está em consonância com o disposto no parágrafo 2º do artigo 215 da Constituição Federal, segundo a qual cabe à lei a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. No que tange à juridicidade, a matéria atende aos requisitos da Lei 12.345/2010, quanto à exigência de tratar de tema de alta significação. Ademais, foi realizada audiência pública para debater o tema em 18 de agosto de 2021, ocasião em que representantes de diversas entidades religiosas reconheceram a importância do assunto. Por fim, observa-se que a redação e a técnica legislativa empregada na proposição estão em conformidade com a Lei Complementar 95 de 1998. Conclusão do voto. Tendo em vista o exposto, no âmbito da Comissão de Cultura, voto pela aprovação do projeto de lei 2.676 de 2021. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 2.676 de 2021, que institui o Dia Nacional do Terço dos Homens. Deputado Evair de Mello, esse é o meu relatório. Senhor presidente, mais uma vez quero aqui agradecer à Frente Parlamentar Católica, a Frente Parlamentar Evangélica, que nós caminhamos na mesma direção. Quero destacar aqui o nosso autor, o deputado Eros Biondini, que tem um mandato inquestionável a tratar desse tema aqui na casa, mas a compreensão de unanimidade dessa casa, que votou para a urgência desse projeto,
para que em tempos de guerra, em tempos de pandemia, possamos encontrar do lado espiritual, do lado religioso e naturalmente dessa profissão de fé, para nós católicos, o nosso símbolo maior, né, que é o nosso Jesus Cristo, e também esse reconhecimento à pessoa de Maria. E o terço dos homens é essa oportunidade para que homens, todas as pessoas, independente de raça, de cor, de onde mora, pela manifestação do terço, possa expressar sua fé, a sua devoção e a sua força de espírito, para que possamos superar os momentos difíceis. Todas as nossas famílias passam por dificuldades no seu dia a dia, os nossos municípios, as nossas cidades, os nossos estados e a nossa nação. O Brasil, que tem o seu povo muito religioso, o seu povo que tem na espiritualidade, na fé, na confiança, né, nos valores da Bíblia, essa missão de construir uma nação cada vez melhor. Eu quero pedir então aos colegas deputados que nos acompanhem no nosso voto, para que possamos fazer um gesto importante. Eu sei, mas naturalmente isso não deveria ser tema tratado aqui na casa. Mas eu pergunto a Vossa Excelência, muitos deputados às vezes questionam isso, mas eu pergunto às Vossas Excelências, né, em tempos de guerra, em tempos de pandemia, claro, temos que agradecer a ciência, mas em tempos difíceis também reconhecer que a fé cumpre um papel importante, o lado espiritual, isso une as pessoas, isso une as famílias, isso une as empresas. E a gente sabe, com a família, que o município, com o estado, com a nação, né, que tem a fé, que tem a temência a Deus, que tem Jesus Cristo como referência, que tem a Bíblia como livro maior, e naturalmente o respeito à Nossa Senhora, é uma família melhor, um município melhor, um estado melhor. E para mim nada mais digno que vem do estado chamado Espírito Santo, cuja nossa padroeira é a Nossa Senhora da Penha, cujas cores do meu estado, chegando lá, o primeiro donatário do nosso estado não tinha bandeira, ele tira os mantos de Nossa Senhora, e ele diz que a partir daquele dia seriam as cores do estado do Espírito Santo. Portanto, as cores das bandeiras do Espírito Santo, que é branco, rosa e azul, é exatamente o manto de Nossa Senhora. Para mim foi um orgulho, foi uma oportunidade poder relatar esse tema tão importante e caro para nós cristãos. E peço aos colegas parlamentares que possam me acompanhar nesse voto de aprovação da instituição do Dia Nacional do Terço dos Homens. Obrigado, deputado Evair de Mello. Passa-se a discussão. Não há oradores inscritos. Declaro encerrada a discussão. Antes, porém, dou a palavra à deputada Carmen Zanotto por 1 minuto. Obrigada, senhor presidente. Eu quero agradecer ao deputado